aqui. Espera um pouco. Mais um minuto antes que a gente comece. E aí, como é que a gente sabe se eles estão me ouvindo ou não? A gente pode fazer um teste. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Você está conectada? Uhum. Porque tá dando... Tá conectado na rede. Aleluia. Ele falou que o áudio já tá ok. Entendi. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Luiz Biagiotti, sou Country Manager da Autobrain. Um prazer estar com vocês hoje para falar um pouquinho sobre descoberta de conteúdo. Queria saber primeiro se a imagem e o som tá bom. Então, meu time aqui está verificando com o pessoal da Local Web para ver se está tudo certo. Podemos seguir? Então, a Autobrain é uma empresa que tem 12 anos de existência no mundo. No Brasil está há 5 anos e meio. A grande maioria de vocês com certeza já interagiu com a Autobrain de alguma maneira através dos parceiros que a gente tem espalhados ao redor do mundo. Mas antes de falar um pouquinho da Autobrain, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente faz e por que é interessante a gente discutir essa questão de descoberta de conteúdo e como isso pode gerar resultado para as empresas. Então, o objetivo desse papo hoje é a gente falar um pouquinho da diferença de comportamento de consumo dos usuários nas diferentes plataformas disponíveis hoje no meio digital e falar um pouquinho do papel dessas plataformas na descoberta do usuário em relação às etapas do funil de conversão cada vez mais importante para as empresas hoje dentro dos meios de comunicação digital. Falando um pouquinho de conteúdo, né? Tem várias frases e análises a respeito da quantidade de conteúdo que a gente tem disponível hoje no mundo. O Eric Schmidt, que foi CEO do Google até recentemente, em agosto de 2010, soltou essa frase dizendo que a cada 2 dias nós produzimos tanto conteúdo quanto tudo que foi produzido desde o início da internet até 2003. Essa frase não é nova, ela é, na verdade, uma releitura de uma frase de um livro chamado Ansiedade de Informação, onde o autor dizia que uma edição de domingo de qualquer periódico, qualquer jornal importante do mundo, contém mais informação do que uma pessoa recebia durante a vida dele inteira na Idade Média. Não sei como é que ele fez essa conta, mas o fato é, a gente hoje é impactado por uma quantidade gigantesca de diferentes tipos de conteúdo, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Num estudo recente, fala-se que a cada minuto são mais de 2,5 milhões de arquivos que são compartilhados, mais de 330 mil tweets, 220 mil fotos, 200 milhões de e-mails, 72 horas de novos vídeos. Então, todo mundo virou hoje, na verdade, um grande produtor de conteúdo e a gente é impactado de uma maneira muito maior do que a gente era desde então com relação a esses diferentes tipos de conteúdo. Por que isso é importante? Por que a gente fala tanto de conteúdo e qual é o papel que o conteúdo tem na vida das marcas e das empresas? Primeiro que os consumidores começaram a ignorar cada vez mais os formatos tradicionais de mídia digital. Esse aqui é um mapa de calor, esse estudo é atualizado anualmente já há mais de 15 anos. Ele mostra, através de um mapa de calor, aonde que o olho das pessoas se concentra quando elas estão lendo alguma coisa dentro de um site. Então, obviamente, as partes que vocês estão vendo aí mais alaranjadas, mais vermelhas, são as partes de alto calor, e as partes onde você não tem isso são as áreas onde as pessoas praticamente não concentram as suas atenções. O que a gente está vendo aqui é que a maioria das pessoas não presta atenção em banners da mesma maneira que elas prestam nos conteúdos. Não estou dizendo que o banner não funciona, mas ele, sem dúvida alguma, não tem a mesma relevância em termos de atenção para o usuário como tem o conteúdo tradicional. Isso é um fenômeno que a gente vê acontecendo já ao longo dos anos. A taxa de clique de banner despencou nos últimos 15 anos, comprovando completamente esse estudo que a gente está vendo aqui. Além disso,
as marcas, as agências, todos os anunciantes têm hoje um outro desafio além do fato do usuário não prestar mais tanta atenção em banner, que é o fato de grande parte dos usuários instalarem ferramentas de bloqueio de anúncios, os famosos ad blockers. Isso ainda não é algo tão relevante no Brasil, o índice de adoção de ad blockers é relativamente baixo comparado com outros mercados, mas um estudo da Adobe feito em 2015, e obviamente esse número subiu desde então, mostra que 48%, um crescimento de 48% na instalação de ad blockers e que isso já impacta mais de 15% dos usuários de internet nos Estados Unidos. Ou seja, além das pessoas não prestarem mais tanta atenção em banners e formatos tradicionais de publicidade, elas estão instalando ferramentas que nem mostram esse tipo de comunicação na hora que eles estão acessando a página. Um problema de comunicação para todos nós. Tá? E aí entra a questão do conteúdo. De uma maneira geral, o conteúdo continua sendo relevante, continua sendo crucial na decisão de compra. Isso é algo que não muda desde o começo da história da humanidade. As pessoas gostam de informação, elas precisam de informação e elas buscam informação que sejam relevantes e importantes para elas. Então, 84% dos consumidores consultam alguma forma de conteúdo em algum momento do seu processo de compra, e invariavelmente mais de uma vez. Desde questões básicas até produtos de alto valor, ainda mais em produtos de alto valor. Tanto que isso já se tornou uma grande tendência e todas as pesquisas que são feitas com executivos de marketing de agências, perguntando quais são as ferramentas que eles consideram importantes dentro do ambiente de marketing para os próximos anos, e o Content Marketing aparece como uma das principais. Nesse caso aqui na pesquisa do Digital Marketing Trends, aparece como o primeiro lugar na lista. Se a gente ainda não está convencido, é só ver o que a mídia tem falado. Então a gente tem artigos falando que anúncios nativos recebem 4 vezes mais cliques do que banners tradicionais. Todos os grandes players do mundo digital, todos os grandes produtores de conteúdo criaram ao longo dos anos estruturas próprias de produção de conteúdo para marcas, os famosos native ads, reforçando ainda mais essa tendência. Porque ela dá resultado. O branded content, segundo uma matéria que saiu no Meio Mensagem recentemente, fala que o branded content gera recall até 5 vezes maior do que formatos tradicionais. Outra notícia é o marketing de conteúdo dentro da jornada de compra, qual a importância que ele tem. Então, tudo isso reforça a importância da gente olhar para a produção de conteúdo da marca como algo extremamente importante. Quando a gente compara o impacto do branded content versus publicidade digital, a gente vê uma favorabilidade quando você tem um trabalho de content marketing estruturado muito maior do que a da publicidade tradicional. Aumenta a lembrança da marca, aumenta a favorabilidade do usuário em relação à marca e, principalmente, que é aquilo que interessa no final do dia, aumenta a intenção de compra desses usuários. E essa é uma tendência que a gente vê cada vez mais da efetividade do branded content em todos os mercados. De 2003 a 2016, ele aumenta todos os índices, tanto de intenção de compra, lembrança de marca estimulada ou lembrança espontânea, quando você tem uma estratégia de branded content bem feita. Então, o consumidor ama conteúdo. Ele pode não gostar de publicidade tradicional, mas os consumidores continuam amando e confiando em conteúdo. 70% das pessoas dizem preferir saber sobre os produtos por meio de conteúdo do que por meio de uma plataforma de mídia tradicional. Ok, mas vamos entender quais são as diferenças que existem entre as plataformas digitais e como é que isso pode impactar o dia a dia da gente. Então, vamos pegar essa personagem, essa é a Carol. Carol, como a grande maioria das pessoas, acessa a internet regularmente, faz inúmeras coisas no seu computador e no seu celular. E a Carol tem uma série de interesses. Ela gosta de decoração, ela gosta de curiosidades, gosta de shopping, se interessa por tendências de moda, gosta de corrida, viagens, se interessa pela vida dos famosos, atualidades, férias de verão. Tem um monte de coisa aí que é comum para todo mundo, quem não gosta de férias de verão. Mas a gente consegue aqui ver um pouco o perfil de interesse que a Carol tem. Como é que a gente descobre isso? Como é que a gente entende isso? Se a gente olhar para a jornada de um usuário como a Carol, nas suas 24 horas do dia e o período que ela fica conectada,
tem 3 grandes ações que a gente pode resumir do nosso dia a dia no meio digital. Um é o processo de busca. Então, a nossa amiga Carol, todo dia vai lá e busca alguma coisa nas ferramentas disponíveis no mercado. Mas ela busca coisas que ela já sabe que ela quer. Ela não descobre algo novo no processo de busca. Eu já sei que eu quero o endereço de determinada loja ou uma característica sobre determinado produto, mas é uma ação que eu faço. Então, todo dia a gente vai e faz busca, a Carol é uma delas. Outra coisa que a Carol faz é compartilhar coisas que ela faz, ou coisas que ela se interessa, coisas que ela leu, fotos, vídeos, imagens, enfim, dentro de uma plataforma social. Um exemplo aqui a gente está vendo o Facebook. E tem um processo grande e importante que a gente passa no decorrer do dia nos meios digitais, que é o processo de descoberta de conteúdo. Que ele ocorre sem que a gente necessariamente busque por isso. Eu não acordei hoje de manhã e digitei sobre o que estava acontecendo no Rio de Janeiro hoje de manhã. Eu acessei a internet, comecei a ler os sites que todo dia de manhã eu costumo me informar e vi a infeliz notícia de que a linha amarela no Rio de Janeiro estava bloqueada por troca de tiros entre a polícia e traficantes ali da região. Eu naturalmente não iria buscar esse tipo de informação, não digitaria isso numa ferramenta de busca para entender. Eu descobri esse conteúdo porque ele estava disponível dentro de um site onde eu costumo navegar. Resumidamente, é isso que a gente faz todo dia de manhã, ou durante o nosso dia, quando a gente está navegando nos sites que a gente costuma utilizar. Quando a gente fala de redes sociais, fazendo um parênteses aqui, é interessante a gente perceber que, em média, cada pessoa tem em torno de 7 diferentes perfis sociais. Também uma pesquisa feita ao longo dos últimos 5 anos pela Global Web Index. E a gente cria personas para cada uma dessas redes. A gente cria um subpersonagem do que efetivamente a gente é. É uma brincadeira que eu costumo dizer: você precisa ser tão popular como o meu Facebook diz que eu sou, tão inteligente como o meu LinkedIn, tão cool como o meu Instagram. A gente, na verdade, cria personagens. A gente não... Quando eu falo que a gente cria personagens, é que tem coisas que a gente divulga numa determinada plataforma que eu não divulgo na outra e, eventualmente, eu chego, inclusive, a não divulgar. As pessoas não necessariamente divulgam tudo que elas leem e não necessariamente elas leem tudo que elas divulgam. Um estudo que a gente fez recentemente mostra que determinados tipos de conteúdo praticamente nunca são compartilhados e tem uma série de conteúdos que naturalmente as pessoas costumam compartilhar com mais frequência. Coisas como educação, artes, arquitetura, carreira, seguros, literatura, são coisas que as pessoas acham cool e de uma certa maneira elas compartilham. Temas mais de dia a dia, inclusive com relações à beleza, à televisão, celebridades, são coisas que as pessoas mais consomem do que compartilham. Então, por que isso é importante? Porque na hora que uma marca precisa se comunicar com o seu consumidor, é importante ela entender, sempre foi, e hoje mais do que nunca, entender exatamente com qual persona que eu estou exatamente falando. Dentro dessa plataforma, eu estou falando com qual Luiz? Não que eu tenha diferentes personalidades, mas a gente tem diferentes personas, como eu acabei de comentar. Então, uma pessoa pode não divulgar conteúdos que ela lê a respeito de corrida, mas ela ser uma pessoa interessada em corrida, e, portanto, interessada em artigos de corrida, como tênis, dicas, apps ou gadgets para poder fazer a corrida. E aí entra um pouco a importância de uma plataforma como a Outbrain dentro desse processo. Se a gente voltar alguns slides atrás, a gente falou um pouquinho sobre o processo de busca, sobre o processo de compartilhamento de conteúdo, e aí eu falei um pouquinho sobre o processo de descoberta. Essa descoberta, dentro desse processo que a Outbrain está inserida. Né? A Outbrain surgiu como uma ferramenta, um mecanismo de recomendação de conteúdo, onde a gente analisa a tendência de comportamento dos usuários dentro dos sites onde a Outbrain está instalada, e com isso eu consigo entender o perfil de interesse de conteúdo desse usuário e customizar uma recomendação mais adequada para aquilo que interessa para ele. A gente normalmente tem uma combinação de conteúdos orgânicos, ou seja, conteúdos do próprio site que são
divulgados para o usuário, considerando esse perfil de consumo de conteúdo dele, e uma série de conteúdos pagos, ou seja, conteúdos de anunciantes, que podem ser marcas, outros publishers, organizações não governamentais, o que for, que tem interesse em se comunicar com esse leitor nesse processo de descoberta de conteúdo. Então aqui a gente tem um exemplo da solução que a gente tem instalado no site mobile da Exame, onde a gente tem aí a combinação do que a gente chama de conteúdo pago e do conteúdo orgânico. Lembrando, conteúdo pago é aquele conteúdo que eu recomendo mensagens de marca, que são mais relevantes para aquele leitor, e o conteúdo orgânico é aquele conteúdo onde eu recomendo assuntos que são mais interessantes, que foram produzidos por aquele publisher de uma maneira personalizada para esse usuário. No mundo, o Outbrain impacta mais de 500 bilhão de pessoas. A gente recomenda mais de 250 bilhões de artigos e links ao longo do mês. No Brasil, a gente tem uma cobertura em torno de 53%, 55%. E a gente está presente nos principais sites de conteúdo do mundo e, obviamente, também no Brasil. Então, aqui, quem navega em sites como MSN, Veja, o Globo, Época, Folha, Exame, IG e por aí vai, é impactado pela nossa plataforma. Por isso que eu digo que vários de vocês, com certeza, já interagiram com o Outbrain em algum momento, mas não tinham tido essa percepção, porque a solução é praticamente white label. O mais importante é o conteúdo, não necessariamente a marca do Outbrain dentro desse processo. Então, voltando um pouquinho sobre a questão do conteúdo, a gente falou um pouco do processo do consumidor, qual a diferença das ações que ele tem ao longo do dia dentro da sua vida digital, vamos chamar assim. A gente falou um pouquinho sobre a história do Outbrain. Vamos falar um pouquinho do por que conteúdo é importante. Ele é importante não só porque as pessoas se interessam por conteúdo ou porque elas são curiosas. É importante porque isso aumenta a percepção de credibilidade e aumenta o engajamento do usuário com as marcas. A gente vem de uma história dos meios de comunicação e mídia, onde o processo de relacionamento nosso com as marcas, ele se dava fundamentalmente através da interrupção. Eu estava vendo um filme na televisão, assistindo algum canal no fim de semana com um filme sendo exibido, e em algum momento eu tenho um intervalo comercial. Então eu era interrompido da minha experiência de entretenimento para ser impactado por uma série de publicidades que foram colocadas ali. Isso acontece em todos os meios tradicionais. Eu posso estar lendo uma revista, um jornal, eu viro a página, no lugar da continuação da matéria eu vejo um anúncio. Eu estou ouvindo uma rádio no caminho da minha casa para o escritório e em algum momento, novamente, eu sou interrompido no bom sentido por uma publicidade que supostamente tem a ver comigo. Esse processo mudou muito de uns anos para cá, porque o nosso consumo de conteúdo no meio digital, ele não precisa da interrupção para ele ser continuado. Eu não tenho o processo de estar lendo uma matéria ou vendo algum tipo de conteúdo e aquilo ali interrompido para que seja colocada uma marca em contato comigo. Então, a produção de conteúdo passa a ser importante porque, além dela não ser um processo que interrompe a experiência do usuário, ela é percebida pelo usuário como algo que, como eu já falei, gera credibilidade e engajamento. Então, um estudo colaborativo de neuromapeamento mostrou que o conteúdo editorial premium, ou seja, o conteúdo que realmente tem valor e vai além pura e simplesmente de uma oferta, ele tem impacto 19% maior na memória das pessoas do que uma publicidade convencional dentro do Facebook. O conteúdo em publishers premium, como os que a gente tem como parceiros ao redor do mundo aqui no Brasil, oferece uma experiência única, com o qual as redes sociais não podem competir quando se trata de alcançar consumidores e objetivos engajados. Porque são experiências totalmente distintas. Eu não entro numa plataforma de redes sociais para ler sobre marcas ou descobrir conteúdos. Invariavelmente eu entro lá para saber o que os meus amigos estão fazendo, o que as pessoas ao meu redor demonstram ter se interessado. Não é que um vai contra o outro, eles são complementares e têm funções, obviamente, distintas. Então, novamente, basando isso com pesquisa, as pessoas expressam maior confiança quando leem artigos em publishers premium do que quando comparado com as fontes em redes sociais. Então, o comportamento do leitor ele é diferente em cada uma dessas diferentes ferramentas e plataformas.
Tudo isso para a gente chegar no objetivo do nosso bate-papo, né, da nossa discussão hoje, que é se a descoberta realmente gera resultados. Então, como que isso impacta o meu funil de conversão? Lembrando que todo processo de comunicação, ele tem como objetivo fazer com que as pessoas prestem atenção nas marcas, se interessem por essas marcas, comecem a levá-las em consideração dentro do seu processo de compra e, eventualmente, se tudo acontecer direitinho, a minha oferta de valor for interessante, o usuário, o consumidor vai consumir ou preferir a minha marca na hora de decidir o que ele for comprar. Então, esse funil ele é composto de uma série de etapas que termina, obviamente, no carrinho de compra, seja esse carrinho físico ou um carrinho virtual. Normalmente, o que as marcas consideram como importante, não só o que acontece antes do carrinho, mas como é que a pessoa chega até o carrinho. E aí é onde as ferramentas de busca cresceram na sua importância dentro do processo, porque eu acabo buscando uma informação maior a respeito daquele produto antes do processo de compra, como eu já falei lá atrás. Mas como é que essa informação chega para mim? Como é que eu decido fazer essa pesquisa? Eu posso ter uma necessidade básica, eu preciso comprar algum produto para minha casa, eu digito o produto para saber quais são as melhores opções, ou eu posso digitar diretamente qual é a marca que me interessa e saber quais são as preferências, as informações a respeito dessa marca para chegar no carrinho. Só que essa marca não vai aparecer na minha cabeça do nada. Eu não acordo de manhã pensando na primeira coisa que vem na minha cabeça como uma marca. Eu penso numa necessidade. Por isso que o processo de conteúdo, de descoberta de conteúdo é importante. Porque ele ajuda a etapa, ele é a etapa essencial anterior ao processo de busca. Quanto mais relevância, credibilidade e importância a minha marca tiver, maior o impacto vai ter no comportamento do consumidor no processo de compra e, obviamente, dentro do processo de busca também. Então, eu aumentando a relevância da minha marca, aumentando o conhecimento do usuário a respeito dos benefícios, do que a minha marca faz, e o que ela pode trazer de valor para o usuário, eu aumento a relevância dela dentro do processo de busca e, obviamente, eu aumento o resultado dela como parte final do processo de compra, que é aumentando o carrinho, a compra, o ticket médio desse usuário. Então, a gente entende que a busca é fundamental dentro desse processo, mas a busca não gera demanda, ela capitaliza a demanda. A busca não cria demanda, ela capitaliza essa demanda. Um terço do nosso comportamento de compra online ele não é planejado. Eu não acordei de manhã, usando de novo o exemplo que eu dei há poucos minutos atrás, pensando numa marca que eu vou comprar do nada. Eu posso ter isso já mais ou menos estruturado, eu preciso comprar tal produto, estou indo viajar, já quero encomendar as coisas que eu quero comprar, mas pelo menos um terço daquilo que a gente compra, a gente não planeja anteriormente. Isso é criado de alguma maneira através das diferentes ferramentas que trazem informação dessas marcas para a gente. Então, olhando de uma maneira muito simples no funil, esse funil, dependendo do autor que a gente for analisar, ele tem uma série de etapas intermediárias, mas vamos trabalhar com um processo um pouco mais simples. Eu tenho um processo de awareness, processo de gerar conhecimento para a marca, eu tenho um processo de consideração e, finalmente, eu tenho um processo de conversão. O processo de awareness ele é fundamentalmente medido por grande parte das marcas, considerando o número de visitantes, o número de pessoas que acessam o meu site, acessam o meu conteúdo. Como é que a gente pode medir consideração? Eu posso medir consideração de diferentes maneiras. Quantas pessoas compartilharam aquele conteúdo? Qual é o tempo que as pessoas despenderam dentro daquele conteúdo? Quantas visualizações? Ações de alto valor que eu, porventura, coloquei dentro do site. Que pode ser assistir um vídeo, enfim, de uma certa maneira atrelado aos itens anteriores. E por último, a gente tem a questão da conversão. Conversão eu posso medir de diferentes maneiras também. Eu posso medir a conversão como a compra efetiva de determinado produto. Eu posso medir a conversão por uma outra ação como o download de um white paper ou de algum dado que eu quero divulgar. A inscrição desse usuário em determinado tipo de evento que eu vou fazer, ou eventualmente até geração de lead, a captação de um cadastro ou de um dado para a minha marca. Cada uma dessas etapas é importante, cada uma dessas etapas pode ser e deve ser medida de uma determinada maneira, mas o que eu vou medir
é totalmente diferente em cada uma dessas etapas. É importante ter isso em mente quando a gente começa a desenhar a nossa estratégia de comunicação digital. E por que conteúdo, voltando, né, por que conteúdo é importante nesse processo? Quanto mais relevante, quanto mais interessante, quanto mais bem estruturado for o meu processo de construção de conteúdo e colocar esse conteúdo na frente do usuário, praticamente todos os indicadores que eu posso utilizar para medir a eficiência da minha comunicação dentro dessa leitura de funil, melhora. Melhora o conhecimento, melhora a favorabilidade, melhora a intenção de recomendar esse conteúdo e aquilo que realmente importa como questão primordial para qualquer empresa, aumenta a intenção de compra e a consideração desse usuário para adquirir aquele produto. Então, o conteúdo ele ajuda em cada uma das etapas desse processo, desde do processo de conhecimento e entendimento da marca até, obviamente, a questão da compra. Mas para que esse conteúdo seja relevante, a gente precisa juntar dois mundos que nem sempre estão muito bem alinhados. Isso é um desafio tremendo para os times de marketing e comunicação de trazer para perto. O content marketing eficiente, ele precisa juntar dois grandes aspectos. Um é o propósito da minha marca, a razão de existência dela, o porquê que eu existo, porquê que eu me apresento para o consumidor, além, obviamente, da função específica, da funcionalidade do produto. Toda marca tem um propósito que vai além, pura e simplesmente, do problema que ela resolve para o usuário. Do outro lado, eu preciso alinhar isso com aquilo que o consumidor deseja. O que eu preciso efetivamente resolver quando eu adquiro aquele produto? Tem, obviamente, a questão básica, a questão primordial da compra daquele produto, que tem a ver com uma necessidade mais do que com um desejo. Como é que a marca encontra isso? Como é que a marca transforma o meu desejo como consumidor numa solução que efetivamente faça sentido? O content marketing tem o papel de juntar essas duas coisas, de traduzir para o consumidor aquilo que a marca traz de mais importante para ele dentro desse processo de compra, indo muito além pura e simplesmente da questão básica. E aí, que tipo de conteúdo pode ser utilizado para esse processo? Né? Quando a gente fala de conteúdo, o conteúdo poderia ser tudo. A gente tenta organizar isso numa linha de raciocínio baseada em 4 grandes grupos de conteúdo. Um é o que a gente chama de mídia proprietária, ou seja, todo aquele conteúdo que é produzido pela marca ao redor do universo dela. Isso pode ser um conjunto de artigos, uma série de vídeos como tutoriais, informações de produto, ou até um pouco do lifestyle que aquela marca permite ao usuário. Isso pode acontecer através de blogs ou hot sites. Isso pode acontecer através de páginas de produto, até mesmo páginas promocionais, que trazem um pouco desse escopo da marca, dessa vida da marca para o usuário. E, sem dúvida alguma, até mesmo através de páginas de busca. Outra maneira de a gente entender conteúdo é o que a gente chama de mídia paga. É aquele conteúdo que a marca patrocina, mas ela não tem 100% do domínio daquele conteúdo. É quando eu compro uma publicidade nativa de um grande produtor de conteúdo que me ajuda a ir além de um descritivo de produto. Então, um conteúdo patrocinado, um native ad, ou conteúdo produzido por um influenciador no meio digital. Outro tipo de conteúdo também muito importante e ainda pouco explorado no Brasil é utilizar a mídia espontânea, ou seja, aquela mídia que a marca, entre aspas, ganha através da cobertura que a imprensa dá para as ações que essa marca faz. Isso pode acontecer através de reviews de produto, isso pode acontecer através da cobertura da mídia a respeito de alguma coisa que a empresa esteja fazendo, ou até mesmo de um press release desenvolvido por uma empresa especializada atendendo ao interesse daquela marca. E, obviamente, a gente pode utilizar o conteúdo que está disponível em rede social, que é um conteúdo dinâmico, vivo, porque ele é feito, na grande maioria das vezes, a 4, 5, 6, 10, 20 mãos, porque a marca, junto com quem está produzindo, junto com o usuário que pode construir isso. Como vocês podem ver, o mundo de conteúdo vai muito além, pura e simplesmente, de uma página de produto ou de um website, de uma homepage onde a minha lista de marcas está implementada. E, obviamente, olhando para toda essa complexidade que virou a experiência do leitor no mundo digital, onde ele tem diferentes experiências acontecendo ao redor do dia,
ele sai de uma mídia que antes era meramente passiva, de assistir, de ler, de pouca interação, para plataformas que permitem 100% de interação o tempo todo. A gente precisa entender que para cada uma dessas etapas a gente precisa ter eventualmente conteúdos diferentes. Então, exemplificando um pouco do que a gente conversou lá atrás, a gente pode amplificar o conteúdo da própria marca, do universo da marca. Aqui, o site contando um pouco do que esse produto, do que essa marca tem para contar. A gente pode falar de experiências, de serviços e promoções. Então, se eu sou uma marca ligada a turismo, se eu sou uma companhia aérea, uma empresa de viagens, mais do que vender a passagem, eu preciso vender a experiência. Então, conta um pouco, quais são os 5 programas imperdíveis para se fazer, por exemplo, no inverno em Nova York. E a gente pode explorar isso para cada uma das estações do ano, mas só para exemplificar uma das coisas que a gente pode fazer. E aí você tem todo o conjunto de dicas. De novo, amplificar a questão da mídia espontânea, que é um exemplo que saiu numa publicação na Cláudia sobre como encontrar passagens aéreas mais baratas. É uma matéria falando a respeito desse processo importante que cada um tem na hora de comprar, como é que eu acho as experiências mais legais e mais interessantes para a compra de marca. Eu posso fazer geração de lead. Então eu tenho uma ação onde eu vou lá, clico e qual é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro com o seu tempo extra? Eu me cadastro para aquela informação e vou recebendo a partir dali uma série de dicas de como fazer aquilo, mas eu preciso me cadastrar para aquilo primeiro. E algo também que ainda é pouco explorado no Brasil é a gente utilizar plataformas de recomendação de conteúdo também para a gestão de crise. Infelizmente a gente não está imune a críticas, não está imune a eventuais problemas que podem acontecer. Como é que eu me defendo quando uma situação dessas acontece? A gente tem trabalhado muito fortemente com várias empresas de assessoria de imprensa para entrar no radar quando alguma situação de crise acontece, você poder utilizar uma plataforma como a nossa para contar, olha, está aqui o lado da minha empresa a respeito dessa situação. E a gente tem inúmeras situações onde isso foi extremamente importante para que a marca pudesse ter voz e contar o lado dela da sua história. Então, como vocês podem ver, as oportunidades que existem dentro do mundo do content marketing são inúmeras. Não só do ponto de vista de tipos de conteúdo que a gente pode trabalhar, mas também da importância do papel que esse conteúdo pode ter, ou esses conteúdos podem ter, ao longo dessa jornada do consumidor, que hoje é cada vez mais complexa, não só porque as etapas estão cada vez mais confusas, não é um processo pura e simplesmente linear, mas também porque esse usuário se apresenta para a gente no mundo digital de maneiras muito diferentes. Acho muito importante a gente ter em mente essa questão das personas. A gente se apresenta para o mundo não necessariamente sendo 100% honesto a respeito daquilo que a gente efetivamente é. A gente compartilha coisas que a gente não lê, a gente lê coisas que a gente não compartilha, a gente entra em sites que a gente não conta para ninguém. Tudo isso somado torna o desafio do profissional de marketing hoje muito mais interessante por um lado, mas muito mais complicado e desafiador por outro. Né? O desafio desafiador é meio redundância, mas torna essa experiência muito mais complexa. E a gente está aqui para ajudar, sendo uma alternativa para que esse processo aconteça de uma maneira estruturada, mensurável, porque cada uma dessas ações podem e devem ser medidas, sempre objetivando ajudar as marcas e os nossos parceiros a terem os melhores resultados dentro das suas ações no meio digital. Tá bom, gente? E é isso. Deixa eu ver, parece que tem uma pergunta aqui. Luiz, o que você pode dizer sobre a qualidade do conteúdo versus a atratividade do consumidor? Vejo muitas marcas simplesmente replicando notícias e copiando conteúdos ou criando conteúdos irrelevantes e até fake news. O que mais importa, conteúdo de verdade ou chamadas atrativas para gerar tráfego? Essa pergunta vem do Danilo Ventura. Danilo, muito obrigado pela tua pergunta. Eu vou começar pela questão do fake news. Isso é um mantra para o Outbrain, a gente é totalmente contra isso. Fake news é um tema que começou a ficar bastante quente desde 2016, com o Brexit e a eleição do Trump. A suspeita quase comprovada de que houve uso de notícias falsas para favorecer ou prejudicar
diferentes candidatos. A Outbrain se posicionou contra a fake news já há muito tempo, em 2012. Depois eu posso mandar o link para vocês, de um artigo que saiu na Advertising Age na época, onde a Outbrain tinha decidido parar de trabalhar com uma série de parceiros, tanto do lado do publishing como do lado de compradores de tráfego, porque entendia que o conteúdo que essas empresas estavam divulgando eram eminentemente fake news, com o objetivo único e exclusivo de chamar a atenção do usuário sem oferecer para ele um conteúdo que seja relevante. Então, isso sobre fake news. A gente hoje tem isso como, falei, um mantra. A gente tem uma estrutura dentro da empresa focada em avaliar e analisar todos os conteúdos que são divulgados dentro da nossa plataforma, e sempre que a gente identifica algo que foge desse content guideline, a gente imediatamente tira esse conteúdo do ar, comunica, obviamente, a empresa que está produzindo isso, sempre preservando a experiência do leitor. Na questão da pergunta, o que é mais relevante, o que é mais importante, sempre, para mim, isso desde o começo da minha carreira, eu sempre entendo que o seu objetivo de longo prazo tem que prevalecer sobre o seu objetivo de curto prazo. Você produzir conteúdo sensacionalista, com uma argumentação extremamente agressiva, pode ser extremamente eficiente para a tua marca de imediato, vai chamar atenção, vai gerar um resultado pontual, mas ele pode ser extremamente complicado do ponto de vista de construção de uma percepção de marca no longo prazo. Então, minha recomendação para todos os parceiros, para todas as empresas com que a gente se relaciona, é sempre, voltando àquela questão, produzir um conteúdo que enderece o desejo do consumidor de uma maneira que seja alinhado com o propósito da tua marca. Você pode fazer promoção e deve, você pode produzir conteúdos mais leves puramente para construção de marca e deve fazer isso, mas nunca perca essa perspectiva de que o conteúdo ele só vai ser interessante e relevante para o usuário se ele trouxer algum valor para o usuário que vai além pura e simplesmente de uma oferta. Eu comprei inúmeras vezes produtos por impulso, porque eu achei que a oferta era boa, me arrependi depois, mas em algumas dessas situações, obviamente, mas as marcas que ficaram sempre tentando falar comigo única e exclusivamente em cima de oferta e de chamadas sensacionalistas, não entraram para o hall de marcas que eu considero, aprecio e privilegio. Tem que ter uma combinação entre as duas coisas, entre a oferta e a produção de conteúdo. Sempre procure trabalhar com conteúdo relevante e que gere valor para o usuário em detrimento de outras coisas. A pergunta do Aurélio: você recomenda que se comece com uma pesquisa de perfil dos nossos clientes? Olha, depende muito do que a gente chama de pesquisa. Obviamente, é muito difícil você vender um produto para alguém que você não conhece, né? O mínimo que a gente precisa fazer como marca é tentar entender quem é o meu consumidor. Mesmo que eu não consiga entender esse consumidor no detalhe individualmente, porque isso é quase impossível, mas é sempre muito interessante e muito importante você entender o que move essa pessoa. Por que ele está interessado naquela categoria e dentro daquela categoria, por que ele precisa privilegiar você. Mais do que a quantidade de informação, é fundamental a qualidade de informação. Aqui na Outbrain a gente consegue mapear diferentes perfis de consumidores e a relação deles com diferentes assuntos. Isso é uma prática que a gente inclusive disponibiliza para os parceiros, para ajudá-los a entender que tipo de conteúdo é mais importante e relevante para cada um deles. Então conta com a gente se você precisar de alguma informação especificamente a respeito da tua categoria ou sobre determinado tema. Já trabalhei com pesquisa em outros momentos da minha vida. A preocupação que eu tenho com pesquisa sempre às vezes você quer saber tanto a respeito de determinada coisa que você acaba tendo informação que não vai efetivamente te ajudar a chegar no resultado final. Mas é sim fundamental saber quem é o teu consumidor e o que é mais importante para ele. Senão você corre o risco de estar falando no escuro. Você está falando sobre, fazer uma analogia com o futebol, você está falando do Corinthians para quem gosta do São Paulo e vice-versa. Não vai ter eco, não vai seguir muito adiante. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está. Bom, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês.
Aí nessa tela vocês têm todos os meus contatos, como eu falei, eu sou Luiz Begiotti, sou Country Manager da Autobrain no Brasil. Está aí o meu e-mail, lbegiotti@autobrain.com. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer informação adicional, por favor, vai ser um prazer receber um e-mail de vocês. Prometo responder o mais rápido possível. Queria agradecer aos organizadores por disponibilizar esse tempo para a gente poder contar um pouquinho, não só do que a Autobrain faz, mas da importância de conteúdo para a construção das marcas. E, de novo, estou aqui à disposição de vocês para aquilo que for necessário. Obrigado.